Eu pensei no que eu poderia falar nesta noite e me veio uma mensagem que é justamente um balanço geral daquilo que nós, você pode colocar aí o primeiro slide, daquilo que nós temos que fazer. Normalmente, quando a gente está encerrando o ano, a gente faz aquela reflexão, aquele balanço geral, né? Para ver se as coisas ocorreram conforme planejamos. Nem sempre a gente cumpre toda a agenda, não é verdade, irmãos? Mas bem que a gente tenta, né? E aí a gente faz aquelas resoluções, 1º de janeiro, início do ano, bem, vou voltar à minha dieta, voltar a estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Desse ano eu faço, eu vou cumprir, né? Bem, a mensagem que eu trago, o título da mensagem é Cristianismo Aberto para Balanço. Eu coloquei aberto porque o cristianismo está sempre aberto para avaliação. As empresas fazem o balanço geral e aí falam que estão fechando, né, para balanço. O cristianismo é sempre uma porta aberta. E eu quero tocar em algumas questões que são muito sensíveis nesta mensagem. É uma mensagem que já me acompanha há algum tempo, faz parte de uma coletânea que eu selecionei e pretendo, neste ano, lançar um novo livro, e eu quero ver aqui lançar esse material. Das 10 mensagens, eu já preguei 7 aqui com esta, né? Então, quase fechei o livro já aqui com vocês. E aí eu queria que os irmãos acompanhassem esta leitura, e falando de balanço, eu queria que você abrisse bem o seu coração. Eu queria que fôssemos muito sinceros, porque eu possivelmente toque aqui em algumas questões que você, quem sabe, que alguém gostaria que não fosse tocada, né, mencionada. Então, talvez mexa com a sua sensibilidade, com algumas questões que a gente, às vezes, prefere deixar lá guardadinha, lá no baú, né, nos porões secretos da nossa alma, e só a gente e Deus sabe. Mas eu acredito que ela vai fazer muito bem a você, eu acredito que Deus quer falar conosco, eu acredito que é uma boa mensagem para a gente iniciar o ano refazendo algumas questões da nossa vida, muito importantes, diga-se por sinal, porque tem certas questões que, quando são mal resolvidas, irmãos, nos aprisionam. Certas questões mal resolvidas nos aprisionam. E o desejo do meu coração é que a gente saia daqui com muita leveza, com muita paz, para iniciar o ano diferente. Amém? Então vamos ler Filemon. São apenas alguns versículos, não há nem capítulos, mas nós vamos ler dos versos 4 ao verso 7. Coloca um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza. Um pouquinho mais de retorno. Oi. Filemon, verso 4 ao verso 7. Leia comigo, por gentileza. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você, Filemon, nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha que declaração maravilhosa. Se a gente colocasse aqui o nosso nome no lugar do nome de Filemon, vou ler só o finalzinho. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Irmãos, como eu coloquei, ao término de cada ano, as empresas normalmente fazem um balanço geral do andamento de seus negócios, na expectativa de traçarem novos planos que as façam avançar.
sempre queremos avançar. De igual modo, nós, ou muitos de nós, repensamos a própria agenda e não raro insistimos, o que é normal, em reprogramar ou até em rejeitar aquilo que, por alguma razão, nos frustrou no decorrer da caminhada. Há coisas que são frustrantes, então a gente rejeita, outras a gente reprograma, mas no fundo, a gente quer avançar. Ok, irmãos? Concordam comigo? Ok. E aí, a propósito das nossas necessidades ou demandas existenciais, eu acredito que seja importante a gente firmar as questões que deem real significado e orientação às nossas vidas, sobretudo aquelas que têm relação direta com a nossa fé em Jesus. E aí, desta realidade, surgem diversas indagações. Por exemplo, temos feito uma avaliação adequada do cristianismo que professamos? Outra questão importante, você já analisou a implicação de ser discípulo de Jesus? Ou de tomar a cruz, a própria cruz e segui-lo? Você sabe o peso desta responsabilidade? Ano após ano, nós podemos afirmar que as misericórdias de Deus, do Senhor, têm sido renovadas sobre as nossas vidas, amém? Deus é misericordioso, Deus tem renovado a sua misericórdia, ela tem permanecido sobre nós. Mas eu pergunto, ao florescer de cada dia, nós temos nos alegrado com a solução das nossas pendências pessoais? A opção por Jesus tem nos motivado a virarmos definitivamente aquelas páginas amareladas que entristeceram a Deus? Eu vou dizer de outra forma, temos amado mais as pessoas? Temos adorado mais o Senhor, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes? Temos regado nossos relacionamentos com paz, ética e santificação? Temos crescido em paciência ou somos aqueles do pavio bem curtinho? Temos sido mais compassivos diante da fraqueza alheia? Temos aprendido o significado de sermos mansos e humildes de coração? Tem mais, temos controlado mais os impulsos do nosso temperamento, muitas vezes explosivo? Temos domado os desejos contrários à nossa fé? Percebemos-nos de bem com a vida? Enfim, irmãos, qual o balancete do cristianismo que dizemos professar? Como é que fechou o seu saldo? Como é que fechou a sua conta enquanto discípulo de Jesus? O saldo está positivo, está legal? Vai começar o ano legal, abençoado, a família está em harmonia, em paz, fizemos o dever de casa, a lição, está tudo jóia? Irmãos, as Escrituras Sagradas afirmam que este exame é pessoal, e eu queria que você anotasse no seu esboço. Sabe por quê é pessoal? Porque cada um sabe de sua íntima condição diante de Deus e das pessoas. Repito, cada um sabe de sua íntima condição diante de Deus e das pessoas. Este exame é pessoal. E é muito fácil a gente apontar, a gente olhar para o outro, mas a palavra nos ensina que devemos olhar para dentro de nós mesmos. Cada um sabe de sua íntima condição diante de Deus e das pessoas. E normalmente quando alguém chega e diz, pastor, a bênção e tal, pergunta para minha esposa, ela é que dorme comigo, ela é que convive comigo, ela sabe do meu temperamento, ela sabe o quanto eu sou paciente, ela me conhece. Então pergunta para ela se eu sou uma bênção. Irmãos, esta palavra
é desafiadora, mas é extremamente necessária. E eu quero me voltar agora para o texto novamente e contextualizar essa mensagem, deixá-la mais clara, mais viva nas nossas mentes. O texto nos diz, a história nos diz que Paulo estava em idade avançada, fisicamente debilitado e encarcerado em Roma. E Paulo escreveu, segundo os historiadores, as epístolas aos Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E a menor carta leva o nome do seu destinatário, Filemão. E quem era Filemão? Filemão era um homem convertido da cidade de Colossos e amigo íntimo do apóstolo. E não só isso, Filemão era detentor de grandes posses, era um homem bem-sucedido profissionalmente, era um homem rico, era um homem bem posicionado socialmente, e ainda que tivesse escravos, ele era conhecido pela singular generosidade dispensada sobre os irmãos na fé e sobre os necessitados. Ele era um homem extremamente generoso, convertido ao Senhor Jesus. O texto deixa claro que aquele homem era uma pessoa convertida. A história então relata que seu escravo Onésimo havia fugido, provavelmente com algum bem roubado da casa de Filemão. Claro que ele, Filemão, estava extremamente indignado, insatisfeito, chateado, quem não ficaria no lugar de Filemão? E aí, diz o texto que por uma circunstância desconhecida, ao entrar em contato com o prisioneiro Paulo, Onésimo foi levado à fé em Jesus. Então, Paulo, tomado de profunda gratidão, resolve então escrever esta carta a Filemão. E Onésimo, por sua vez, também extremamente grato pela experiência, pela nova experiência em Cristo, passou a servir a Paulo pessoalmente. Contudo, ainda que Paulo apreciasse a atenção de Onésimo e não defendesse a escravidão, Paulo conhecia as leis da época, as leis vigentes, por isso ele aconselhou que Onésimo retornasse, agora acompanhado de Tíquico, ao seu antigo senhor, levando consigo uma carta, a carta dirigida a Filemão, que, entre outras coisas, objetivava ressaltar o arrependimento de Onésimo e o seu desejo de reconciliar-se com Filemão. Reconciliação. Que postura louvável. Reconciliação. Magnífico. E aí, a essa altura do campeonato, você deve estar perguntando qual é a relação do teor da carta de Paulo e as questões que eu introduzi aqui na minha reflexão. E eu digo a vocês, irmãos, eu confesso que quando li a carta do apóstolo a Filemão, eu fui tanto encorajado a repensar acerca dos nossos valores cristãos que tanto pregamos, que tanto anunciamos, como pude fazer um exame da minha própria condição diante de Deus e das pessoas com as quais tenho me relacionado. Portanto, a partir desta epístola e das lições que eu tenho aprendido com esta carta, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com os irmãos, porque eu acredito que há lições extremamente importantes para as nossas vidas. E aí, a princípio, Paulo explicita, ele deixa claro que os dois personagens centrais nomeados em sua carta, de fato estavam convertidos a Jesus. Quando o apóstolo relata as credenciais de Filemão e Onésimo, fica evidente a legítima transformação ocorrida em ambos por intermédio do Evangelho de Jesus. Olha só, Filemão é descrito da seguinte forma: Filemão era a pessoa amada, era o amigo querido e estimado, que conquistara não só o coração de Paulo, mas o de toda a igreja. Ele era também o companheiro, o fiel colaborador, a pessoa usada por Deus para abrir, inclusive, as portas
do próprio domicílio para amparar, para abraçar a igreja em sua obra missionária. E eu digo aos irmãos, todo pastor, em sã consciência, sonha em ter gente como Filemon ao seu lado. Ah, que maravilha ter Filemon, né? Os Filemões conosco. Paulo mesmo vai declarar nos versos 4 e 5, meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro-me de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Cá entre nós, irmãos, quando a gente tem ouvido falar de alguém, ou quando as pessoas têm ouvido falar da gente, será que elas têm tido o mesmo sentimento, a mesma alegria? Olha, eu tenho ouvido falar do seu amor e da sua fé, e isso tem me alegrado bastante. Olha, sempre que eu ouço a teu respeito, é uma inspiração para a minha vida. É uma coisa surpreendente. Como você tem frutificado. Que bênção saber que você é essa pessoa assim, maravilhosa, extraordinária, acolhedora, sensível, generosa. E ele conclui, oro a Deus para que a comunhão ou o companheirismo que procede da sua fé, é uma fé que não é apenas teórica, mas ela produz comunhão, ela produz companheirismo. Oro a Deus para que a comunhão que procede da sua fé ou companheirismo seja eficaz, continue sendo frutífera, produtiva, compartilhada e não individualizada, compartilhada com todos. Para quê, irmãos? Para que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos a Cristo. Interessante, a fé que produz, vamos na sequência, a comunhão que procede da fé, que é compartilhada, que produz discernimento, que nos faz compreender a vontade de Deus, por estarmos unidos a Cristo. Que coisa belíssima, que coisa maravilhosa. E ele continua, meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria, muita coragem ou consolação. Amor que consola, pois você tem reanimado o coração de todo o povo de Deus. Portanto, qual é o serviço de Filemon, irmãos? Reanimar corações. Qual é o serviço de Filemon? Reanimar corações. Qual é, irmãos? Reanimar corações. E o seu, qual é? E o nosso? Permita Deus sermos referenciados da mesma forma. Já pensou, irmãos, que coisa maravilhosa? Está lá o irmão quebrado, o caco do caco, o bagaço do bagaço. E na hora da luta, da dificuldade, da provação, só vem uma coisa na cabeça dele: vou falar com fulano, com aquele irmão, porque ele sempre tem reanimado o meu coração. Aí você recebe aquela ligação: ô irmão querido, tudo bem? Tudo? O que manda? Ah, meu irmão, eu te liguei porque quando eu falo contigo, minha alma encontra alento, eu sou reanimado. Como é bom falar contigo, como é bom estar do teu lado. Não é bom, né, irmãos? Que coisa linda, né? Qual o seu serviço? Qual o nosso serviço? Tem gente que tem, infelizmente, o coração fica trancado por dentro e a gente chega, às vezes, a um poço de amargura, né? De tristeza, sempre reclamando, sempre para baixo, e aí a gente normalmente tende a se afastar desse tipo de gente. Mas que coisa gostosa a gente estar perto de pessoas que nos reanimam, que empurram a gente para frente, que nos encorajam. Qual é o serviço de Filemon? Reanimar corações. E qual é o nosso? E aí, agora, Onésimo, né? A respeito de Onésimo, o escritor lista outras virtudes dignas de nota, lembrando metaforicamente de sua paternidade espiritual, como instrumento usado para a conversão de Onésimo a Cristo. Paulo chama de filho gerado na prisão. E aí
apóstolo ainda joga com as palavras, pois mesmo que Onésimo tivesse causado o transtorno, mesmo que ele tivesse sido inútil, após a sua conversão, ele passou a encarnar o real significado do seu próprio nome, isto é, útil. Onésimo significa útil. Paulo ratifica então que, anote por gentileza, ratifica que as boas novas de Jesus são poderosas para agir sobre aquele que aos olhos do mundo é imprestável. As boas novas de Jesus são poderosas para agir sobre aquele que aos olhos do mundo é escusado, é imprestável, é estéril, é descartável, de modo a transformá-lo numa pessoa valiosa, numa pessoa especial. O Evangelho faz isso de nós. O Evangelho nos transforma, e nos transforma em pessoas valiosas, especiais, ainda que as pessoas nos olhem como algo descartável, imprestável. O Evangelho nos faz e ratifica do quanto somos especiais, do quanto somos importantes, do quanto somos preciosos, do quanto somos valiosos. Diga para a pessoa ao seu lado: você é valioso para Deus. Onésimo, portanto, irmãos, é este milagre operado pela restauradora graça de Deus, e o apóstolo Paulo é testemunha ocular desta bênção. E aí eu pergunto novamente, o que é que as pessoas têm testemunhado a nosso respeito? Será que nos dias de hoje também há muitos onésimos entre nós? Procura aí Onésimo, as onésimas e os onésimos. Será que há onésimos, muitos onésimos entre nós? Tamanha foi a intervenção de Deus na vida de Onésimo que Paulo escreveu a Filemon: eu o envio de volta em pessoa, a ele que é o meu coração. Agora não mais como escravo, não mais como algo imprestável, não, mas como um amado irmão em Cristo. O Evangelho faz isso de nós. O Evangelho implanta este amor em nós. O Evangelho nos transforma, nos torna pessoas especiais. Um escravo, irmãos, era visto muito mais como uma propriedade, como um objeto ou uma coisa, e não como uma pessoa. Mas o Evangelho realizou algo fascinante na vida de Onésimo, pois ele passou a ser visto como alguém cuja dignidade havia sido refeita, restaurada, tornando-se então um amado irmão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Por isso é importante, irmãos, termos a mesma certeza, a mesma convicção. E eu queria que você anotasse também a convicção de que em Jesus somos restaurados, aceitos e amados por Ele e por seus verdadeiros discípulos. Você pode repetir comigo? Em Jesus somos restaurados. Quantos foram restaurados aqui em Jesus? Então diga com convicção, não é? Em Jesus somos restaurados, aceitos e amados por Ele e por seus verdadeiros discípulos. Glória a Deus por isso. Amém. É tão verdade que Paulo enviou Onésimo, amado e fiel irmão, aos Colossenses, dizendo: olha, ele é um de vós, ele é igreja, ele foi alcançado, ele é nova criatura. Aceita agora este aí como irmão em Cristo Jesus. A exemplar lição de aceitar um ex-inimigo, arrependido, agora como amigo e irmão amado, deve ser estendida aos demais cristãos, a despeito do contexto histórico, geográfico ou social no qual estejam inseridos. Significa dizer, irmãos, que esta palavra, a postura nela proposta, inclui a maneira como eu e você olhamos e acolhemos os nossos semelhantes. Portanto, qual é o novo estilo de vida dos filhos de Deus? Paulo responde a Filemon: receba Onésimo como a mim mesmo. O teor desta orientação poderia ser escrito da seguinte maneira: já que você nasceu de novo e comunga dos mesmos princípios cristãos,
ame e aceite Onésimo no seu círculo íntimo de amizades. Perdoe. Perdoe. E aí eu pergunto para você, será que colocaríamos em nosso seleto círculo de amizades uma pessoa arrependida de ter nos magoado ou nos decepcionado profundamente? Alguém já te decepcionou profundamente? Te magoou? Isto tem ocorrido em nossas comunidades cristãs, irmãos, de aceitarmos aquela pessoa que está verdadeiramente, sinceramente arrependida. Perceba a radicalidade do Evangelho. De fugitivo, Onésimo passa a ser aceito como amigo achegado. De perseguido, debaixo da ira, é acolhido com amor. Antes, escravo, coisa ou objeto. Agora, porém, irmão em Cristo Jesus. Já que Filemão era conhecido como alguém que amava o povo de Deus, será que ele amaria igualmente um escravo, ex-fugitivo como irmão em Cristo? Quem conquistar o coração da igreja permitiria que o seu fosse submetido àquele que o havia traído? Você já foi traído em algum momento da sua vida? O que você faria no lugar de Filemão? O que temos feito das oportunidades de exercermos perdão? A afetividade que tanto apregoamos, irmãos, tem libertado as pessoas e a nós mesmos de sentimentos de vingança ou amargura? Como é que queremos iniciar 2017? Nossa fé em Jesus nos tem concedido a capacidade de comungarmos com quem nos ofendeu. Temos ao menos convivido de modo pacífico com tais pessoas. Será que Deus se agrada de nós tanto quanto conseguimos impressionar socialmente? Afinal, irmãos, há limites para expressarmos o nosso cristianismo? Há limites, irmãos? Sim ou não? E aqui eu deixo o ensinamento de Jesus do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Eu acho que eu coloquei esse slide. Leia comigo, por gentileza. Vocês ouviram o que foi dito. Leia em voz alta. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para quê, irmãos? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Não adianta jogar praga e dizer, Senhor, não lance chuva ou não abençoe. Deus abençoe o justo e o injusto. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Vamos ler em voz alta? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Segundo Jesus, irmãos, é fundamental ressalvar que amar e orar pelo inimigo são virtudes distintivas dos autênticos filhos de Deus. Por isso pergunto, temos demonstrado essas virtudes em nosso viver diário? Como queremos fechar o balancete do cristianismo que professamos? Como você quer fechar o balancete de 2016 e iniciar 2017? E como você acha que Deus vai fechar o dele a seu respeito? E aí eu lanço aqui uma sugestão. Que tal iniciarmos cada dia, semana, mês ou ano, incluindo de verdade as pessoas mais
improváveis na nossa lista de preferidos e amados. E que tal o exemplo de Jesus, a exemplo de Jesus, repito, a exemplo de Jesus, cogitarmos seus nomes para as nossas festas mais íntimas e especiais. Irmãos, eu já fui muito machucado. A gente já sofreu muito. E como pastor, então, só a graça de Jesus. E quantas vezes eu não quis abraçar, quis mudar de calçada, né? Mas o cristianismo nos constrange. E aí a gente, com a graça de Deus, olha nos olhos daquela pessoa. Imagina Jesus olhando para você, com aquele olhar doce, misericordioso, e dizendo assim para você: eu te aceito, eu te perdoo. Eu entendo você, entendo até quando você está chateado comigo, entendo até quando você reclama comigo, mas eu te aceito como você é. Eu não desisto de você. E aí ele olha para a gente e diz: olha, meu filho, você é meu discípulo, você vai ter que fazer o mesmo. Olhe, acolha, ame. Sabe por quê, irmãos? Isso liberta a gente. Isso liberta. Isso dá uma leveza e a gente respira, e aí a gente pode olhar e cantar, né? Porque Ele vive. Isso liberta, irmãos. Guardar rancor, amargura, ódio, sentimento faccioso, só destrói a gente. Destrói, 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 destrói. Escraviza, mata, rouba a nossa alegria. Que tal começarmos um ano diferente? Que tal pedirmos a graça de Deus e fazermos toda a diferença? O desafio está lançado. O desafio está lançado. Mas eu quero estender o desafio também àqueles que, nesta noite, chegaram aqui o caquinho do caquinho, né? Necessitando ser curadas. Pessoas, talvez, que estejam aqui conosco, necessitam ser curadas, restauradas pelas boas novas de Jesus. Sabe por quê? Eu faço esse desafio porque Deus não desistiu de você, você é amado e Ele quer transformar você. Comece 2017 diferente. Se você reconhece que necessita de Jesus e deseja que Ele reescreva a sua história, que coisa linda, olha, 1º de janeiro de 2017. Agora vai! Que tal, irmãos? Que tal começarmos o ano de 2017 com paz, com perdão, com reconciliação, cura, com restauração? O desafio é da palavra. O desafio está lançado, e se você deseja isso, você deseja render a sua vida, o seu coração a Jesus, eu quero orar com você. Eu queria que você curvasse a sua fronte, em nome de Jesus. Repita comigo, por gentileza, se você deseja ser incluído nesta oração. Jesus querido, entendi a tua palavra e ela me confrontou. Sei que é difícil abrir mão de certas coisas. Tenho tentado tantas vezes mudar este quadro, esta situação, e sinceramente não cheguei a lugar nenhum. Mas com a tua graça, Deus, eu quero recomeçar. Mas peço a ti, Senhor, que reescreva a minha história. Toma, Senhor, a caneta e com as tuas próprias mãos, Senhor,
dirija a minha vida. Escreva esse novo capítulo e os próximos para a tua glória, Senhor, para que eu me liberte destas amarras e possa vislumbrar o ano de 2017 como o ano do recomeço. Pai querido, entrego a minha vida a Ti, porque reconheço que Jesus não desistiu e foi até as últimas consequências, vertendo o seu sangue como castigo pelo pecado que era meu e não dele. E reconheço que isto foi a maior demonstração do teu amor por mim. E te louvo, Senhor, porque o Senhor sabia que eu estaria aqui, que estaríamos aqui nesta noite para sermos desafiados, confrontados pela tua palavra. Por isso, nesta noite, rendo a minha vida, os meus anseios, as minhas lutas, o meu pecado, as minhas dores, as amarras que até então me prendiam, e peço que o teu Santo Espírito possa regar o meu coração com a tua graça nesta noite, pois eu confio nesta palavra e me rendo completamente aos teus pés, no nome do Senhor Jesus. Amém.